chega, os seus apóstolos, os seus profetas, os seus pastores, os seus mestres estão trabalhando para a edificação do corpo, para que todos chegamos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à estatura de um varão perfeito. Então eu não estou trabalhando para a minha igreja crescer. Não adianta só, não, vamos fazer isso porque a igreja vai crescer. Não, porque a igreja pode crescer, ficar cheia de gente vazia, que não vai transformar nada ao seu redor. Eu sou um cidadão do reino e pertenço a um corpo. Não importa se o Jadilson está lá na Presbiteriana, não importa se o Cláudio está lá em Porto Alegre, se o Ricardo está lá em Porto Seguro, não importa. Não importa se o João é da igreja A, da igreja B, da igreja C, porque o que nos une não é a casa, é a causa de Cristo. E a causa de Cristo é a mesma para todos os lugares. É a edificação do corpo de Cristo, é a restauração da igreja. Amém, irmãos? Então Hebreus está me tentando dizer isso. Ele está dizendo o seguinte: vocês ficam aí ensinando o povo a fazer sacrifício, a fazer sacrifício, a fazer sacrifício. Vocês ficam enfiando envelope na boca de todo mundo. Você tem que fazer um sacrifício para o Senhor, você tem que fazer isso para o Senhor. Mas a Bíblia diz que ele, com uma só oferta, ele já santificou, ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Então eu não tenho que fazer sacrifício. Não, você tem que ser o sacrifício. Apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentai o vosso corpo, é você levar você mesmo para ser sacrificado. Você acha que botando alguns trocados, fazendo alguns sacrifícios, subindo algumas escadas, acendendo algumas velas, você está isento de ser o sacrifício? Não. Porque aqui o sacrifício era morto. O sacrifício vivo agora substituiu o sacrifício morto. Porque o sacrifício morto, você amarrava o cordeiro, você matava o cordeiro, você queimava o cordeiro, você derretia a gordura do cordeiro e depois ela comia a carne do cordeiro. O sacrifício vivo não. É ninguém tira minha vida, eu a dou. Então foi os judeus que mataram Jesus? Foi a religião? Não, não foi ninguém. Foi ele que se deu. Então, pastor, o senhor hoje sacrifica? Por que o senhor anda na linha? Por que o senhor procura fazer as coisas certas? Porque eu quero. Porque eu sou um sacrifício vivo. Eu quero apresentar o meu corpo e dizer: Deus, assim como o Senhor foi sacrificado por mim, eu quero ser sacrificado por alguém. Se a igreja não entender o seu papel na terra, ela vai ficar na fila das campanhas a vida inteira, sempre pensando nela primeiro. E evangelho não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Então saia da fila do pedinte e entra na fila da intercessão. Fica lá queimando. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre. Com uma só oferta ele me ganhou. E pronto, eu sou salvo. Agora ele vai me aperfeiçoando. Com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Então tem uma coisa que ele já fez por mim e tem uma coisa que ele está fazendo em mim. Esta é a aliança que eu fiz com vocês. Então quando alguém disser para você que você tem que fazer um sacrifício para Deus te abençoar, mata que é bicho. Sai daí. Porque você tem que fazer um sacrifício para Deus te salvar. Porque não, você anula toda vez que você quer ser o sacrifício, que você quer fazer um sacrifício, você está anulando o sacrifício de Cristo. A ideia original é: assim como eu morri para dar minha vida por vocês, vocês têm que morrer também para dar a vida de vocês pela humanidade. Então sai da fila da bênção. Não vai mais. Você está aqui para levantar as mãos.
para levantar as mãos pelas pessoas que estão no governo. Você está aqui para levantar as mãos e profetizar sobre elas. Pastor, o senhor já orava pelos outros presidentes? Orava. E esse você ora também, esse é mais legal. Ele não só ora como eu como junto, como eu vivo perto. Por quê? Porque ele entendeu que o sacerdócio é maior do que o rei. Quando Saul começou a governar, Saul não escuta, pastor, você está fazendo campanha para ele? Não estou, eu quero que você entenda como cristão, pelo amor de Deus. Eu não sou cabo eleitoral de ninguém, irmão. Eu estou abrindo seus olhos para você entender Bíblia, como Deus governa. Saul começou a governar. Governou ou não governou? 40 anos, mas na presença de Deus só 7 dias. Mas ele ficou 40 anos. Mas na presença de Deus só 7 dias, porque o Senhor disse, Samuel disse para ele, desce e fica lá, porque no 7º dia eu vou descer e vou sacrificar contigo. Ele ficou lá, fez tudo certinho, mas daí o povo começou o povo começou a ir embora. Ele disse, não, peraí, dá aqui a faca que eu sacrifico. Quando ele começa a sacrificar, Samuel entra e diz, o que você está fazendo? Ele diz, você estava demorando, o povo estava indo embora. Ele disse, não, mas você não tem que obedecer. A demanda do povo não pode ditar o ritmo da missão na tua vida. A demanda do povo não pode ditar o ritmo da missão. Não pode. Não é o povo que decide o que eu faço. É o meu Deus que decide. Saul foi e sacrificou. O que é que Samuel disse para ele? Fizeste mal. Hoje Deus teria confirmado o teu reino, mas agora Deus vai levantar outro. Deus ficou com Samuel, com Saul. Saul algum dia foi buscar a arca do Senhor para governar? Não, mas ele governou. Então nem toda posição está debaixo da autoridade de Deus. Não, mas toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade, não toda posição. Que tem gente que tem posição, mas não tem autoridade. E tem gente que tem autoridade, mas não está na posição. A autoridade vem de autor, só o autor pode dar autoridade. Então, não corra atrás de posição pensando que você vai ter autoridade. Corra atrás do autor, e o autor vai te colocar em lugares de posição. É o autor que te coloca. Aí agora Deus disse, agora levanta o menino. Quem é o menino? Davi. Davi está lá de calça curta, de funda, de conga, né? Com a de SAP, está lá jogando joguinho no... Está lá. Aí Gessé diz assim, manda chamar ele. Aí entra Davi, bonitinho, ruivinho, sardento, brincando de joguinho no celular. Imagina, eu estou imaginando você, seu menino, seu filho, sua filha. Aí o pai mandou me chamar, mandou. Aí quando ele entra, Samuel, Deus diz assim, Samuel, é ele. Aí o pai olha e diz, não pode ser, esse menino incomoda. Esse menino é uma praga. Fala a palavra o dia inteiro. Esse menino. E o menino, e Deus entra na sala e diz, Samuel, é esse menino, Samuel. Mas Senhor, ele não é parecido com Saul. Não, mas eu não vou levantar igual, Samuel. O padrão é eu que decido, não é o último. O último que ficou não é o padrão escolhido. O padrão escolhido sempre é de Deus. Aí o menino entra, não sabe o que está acontecendo. O pai diz, vem cá, meu filho, você vai ser ungido rei. Rei? Mas eu vou poder continuar jogando bola? Pode. Eu posso continuar. Eu que estou no joguinho aqui, eu estou quase batendo recorde. Pode continuar, meu filho. No tempo certo a unção te encontra. No tempo certo a unção te acha.
Deus vai te achar no meio das malhadas. Deus vai te achar. Ei, meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Botaram o óleo na cabeça dele, passou a toalha, enxugou e voltou para o campo. Mas um dia ele assumiu o governo de Israel. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele disse: eu vou buscar a arca, porque o sacerdócio é sempre maior do que o rei. A igreja, ela está olhando só para o rei, mas ela não está olhando para o sacerdócio. Se a igreja quer que o rei continue, ela tem que unir o sacerdócio e construir uma base correta no sacerdócio, para que o rei governe em paz. Pegou? Pegou? Então o seu sacerdócio é maior que a sua empresa. O seu sacerdócio é maior que o seu título. O seu sacerdócio é maior que a sua igreja. O seu sacerdócio é maior que a sua vereança, que ser deputado, que ser senador, e que ser governo, e que ser presidente, senhor Jair Bolsonaro. E sabe por que ele está lá? Sabe por quê? Porque ele reconhece que Deus está acima de todos. Mas ele não é crente, ele não precisa ser. Porque a diferença de um juiz e de um gari é só uma diferença de informações, porque os dois foram criados por Deus. Mas ele briga, mas ele fala a palavra. Pode falar, meu filho, não tem problema não. Mas se todo dia à noite, todo dia de manhã, quando você pega uma caneta, você medita e diz: Senhor, me ajude. Você está me entendendo? Não se trata de campanhas políticas, irmãos. Se trata, pastor, e se não der, e se não for ele? Se não for ele, no próximo café eu vou estar aqui ministrando e acreditando que o sacerdócio ainda continua sendo maior do que o rei. Não vai mudar nada. Mudou de rei 3 vezes na Babilônia. E Daniel sempre foi o mesmo Daniel, com Belsazar, com Nabucodonosor, com Ciro. Ele sempre foi o mesmo. No capítulo 5, um dia, escreveram na parede Mene, Mene, Tekel e Parsim. Deus escreveu na parede com o seu dedo. Ninguém sabia revelar. A mãe disse: olha, chama um menino que tinha aí. Agora ele já está velho, mas chama ele. Daniel já estava esquecido no palácio. Quando ele entrou, Belsazar olhou e disse: és tu ainda o mesmo, Daniel? Ele disse: sim, o mesmo. Ele disse: então revela ali. Se tu revelar, eu te dou presente, te dou lancha, te dou iate, te dou relógio, te dou. Ele disse: não, dá os teus presentes para os teus. Eu não profetizo por dinheiro. Eu vou dizer o que está escrito ali. Ali está escrito que pesado foste na balança e foste achado em falta. Meu Deus, eu não quero ser pesado pelo meu Deus e ser achado em falta, porque eu pensei primeiro em mim, primeiro no meu governo, primeiro na igreja que eu sou pastor, primeiro na minha casa. Não, eu não tenho esse direito. O Espírito do Senhor está sobre mim para o outro, para pregar o evangelho aos quebrantados, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. O Espírito do Senhor está sobre mim. E aí não adianta, se você não funciona nisso, você vai tentar explicar Deus. E vou te dizer, tentar explicar Deus é a única coisa que sobra para quem não vive com Ele e não experimentou do seu amor. Porque o meu líder, o meu modelo, Jefferson, é um homem que se esvaziou de si mesmo. O meu modelo é o meu Jesus, que se esvaziou de si mesmo, que resolveu aprender pelo sofrimento. Esse é o meu modelo de governo. O meu modelo de governo é aquele que se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de um servo, foi obediente até a sua morte, e morte de cruz, porque ele não fez só um sacrifício, ele estava obedecendo uma voz que gritava dentro do seu interior. Amém. Pastor, mas eu sofri muito na igreja. Se Deus me levantar, eu já ouvi gente isso, Deus vai me levantar e esse povo vai ver. Não faz isso. O que fizeram com você não transforma você. O que transforma você é como você reage àquilo que fizeram com você.
Porque quando furaram Jesus, saiu sangue e água. Porque as feridas de fora revelam o que tem dentro. Quando furaram ele, foi sangue e água que tinha dentro. Remissão, palavra, vida. As feridas sempre revelam o que você carrega. Então cada vez que alguém fura por fora, você sempre vai mostrar o que você tem dentro. Então às vezes é necessário alguém furar por fora para você realmente ver o que você tem dentro. Então eu oro para que alguém com uma lança machuque você, para que você veja você mesmo por dentro. Então o que te fizeram não vai mudar nada. O que vai mudar é como você reage àquilo que fizeram com você. Amém? Eu gosto muito de uma palavra do Vilela que ele fala o seguinte: bom ânimo é você que fabrica. Bom ânimo, ninguém ora assim, ó, pastor, eu vou orar a polícia ter bom ânimo. Não adianta. Porque bom ânimo você que tem que fabricar. Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições por fora, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Bom ânimo é você que tem que fabricar. Você que tem que produzir. Você que tem que estar alegre. Você que tem que estar. Você está esperando o ambiente mudar para você ser alegre. Você não entendeu de onde você é. Se você está esperando o ambiente mudar para você ser alegre, não, você está esperando tomar decisões a partir das demandas do mundo. Não, eu estou aqui para mudar o mundo. O mundo não pode transformar a minha vida. As demandas do mundo não podem ditar o ritmo da missão de Deus na minha vida. Se não for um crescimento pelo sofrimento, você nunca vai aprender. Deus, a gente fala sempre aqui, né, Vandes? Deus não está com pressa. Não está com pressa, mas Ele tem prioridades. Deus não está com pressa, mas Ele tem prioridades. E quando eu falo disso, não está no campo da pressa, está no campo da urgência. Deus tem uma urgência para esses dias, para a sua igreja. E a igreja precisa acordar para esse lugar. Amém? Você já viu que a gente vê um Caim fazendo culto? Já viu? Quem aqui já foi no culto de Caim? Você já foi. Eu já tive alguns cultos de Caim. E aí a gente vê Caim fazendo culto, a gente não quer que ele faça mais culto, né? Porque a gente quer ir no culto do Abel, que a oferta é perfeita. Mas no culto de Caim a gente não quer ir. A gente diz, mata o Caim. E aí você não entende. Deus não conversou com Abel, porque Abel, a oferta dele já estava boa. Deus conversou com Caim. E o que é que Deus disse para Caim? Faz de novo. Se tu procederes bem, tu não serás aceito. Mas agora, se tu procederes mal, o pecado vai bater na tua porta e tu vai ceder a ele. Nós não temos paciência com Caim. Quando a gente vê um Caim fazendo culto, a gente já quer fechar a igreja, acabar com a reunião, expor ele. E Deus está dizendo para ele, faz de novo. Você quer cuidar do Abel, né? Que a unção é perfeita, que a oferta é perfeita. E Deus está dizendo, por que você não procura os Caíns? E por que você não vai no culto de Caim e diz, Caim, faz de novo, rapaz. Deus confia em você, cara. Deus acredita que você pode melhorar. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente vê o joio e o trigo crescendo, a gente já quer pegar a foice e arrancar o joio. E o joio tem que crescer no meio. Tem uns arrancador de joio aqui, ó. A internet está cheia de arrancador de joio. Eles querem arrancar o joio na barra. Você não pode tocar no joio. Mas eu já vi, é joio. Eu vou tirar do meio. Mas Jesus disse que ele precisa crescer junto. Sabe por quê? Porque nós queremos uma segurança ambiental para servir a Cristo. Nós queremos circular no meio do trigo, para que todo mundo olhe e veja a gente perfeito. Mas Deus diz, não, a igreja tem que ter joio. Não, joio, não, o ímpio não permanecerá, porque o Caim. Não, e Deus está dizendo, por que você não recupera Caim? Por que você não tenta conversar com ele? Porque sem o joio, o trigo não desenvolve amor, justiça e perseverança.
Sem o joio, o trigo é só trigo. É só crente evangélico. Tem que ter o joio para você crescer em justiça, em amor, em perseverança. Eu quero declarar que quando o teu trigo começar a crescer, o joio vai crescer junto. E você vai olhar e vai dizer, mas é joio, não, e Deus vai dizer, deixa aí, isso não é problema seu, é problema meu. É problema meu, mas é joio. Sem joio não tem trigo. Não tem trigo perseverante, não tem trigo amoroso, carinhoso. É necessário o joio. Mas como é que eu vou saber se é joio ou trigo? Você vai saber. Porque o joio, ele fica lá imponente. O trigo, ele enche a espiga de grão. Quando a espiga enche, então quando você olhar para a plantação e ver, não pense que o trigo, que o joio, que o trigo é aquele imponente. Não, o trigo é aquele que está submisso. Por quê? Porque ele está cheio de fruto. Quem é levado para o deserto é o que está cheio do Espírito. Jesus não foi levado sem primeiro o Espírito Santo encher ele. Você está me entendendo? Aí você diz, como é que está? Ai, está um deserto. Deus não fala. Não vai falar. Você não compreende. O professor, ele fala na hora da aula. Na hora da prova ele fica quieto. Aí você reprova na prova e diz, é prova difícil. Não, é que você não prestou atenção na aula. Na aula você estava conversando, tirando. Então vou ter que fazer a prova de novo. Não, vai ter que fazer a aula de novo. É que nós não entendemos cristianismo. Nós entendemos cristianismo a partir de nós. Porque cristianismo, a fé logística que tem sido me ensinada, talvez a igreja precisa pedir perdão pelos últimos 20 anos de evangelho raso. Um evangelho raso, televisivo, que passou pelas rádios e televisões. Eu também estive lá. O evangelho raso que preparou as pessoas para prosperar, mas não preparou elas para a guerra. Pessoas que não sabem tudo de direita e de esquerda, mas não sabem nada sobre teologia, não sabem nada sobre escatologia, não sabem nada sobre a volta de Jesus, a doutrina da graça. Sabem tudo de Freud, de Sócrates. Mas quando o sapato apertar, não é para Sócrates que você vai orar, não é para Freud que você vai orar. Você vai ter que buscar o Senhor. Então, facilitar é diferente de evoluir. Nós não podemos facilitar as coisas achando que as pessoas vão evoluir por isso. Não. Hoje as coisas são fáceis, mas as pessoas se tornaram difíceis. Antigamente as coisas eram difíceis, mas as pessoas eram mais fáceis. Não adianta, mas facilitou tudo. Facilitou tanto que as pessoas não evoluem, irmão. Elas têm dificuldade de estudar o mesmo assunto por 20 anos, de perseverar na mesma coisa por 30 anos. Ninguém mais acredita no seu casamento. Ninguém mais persevera pelo seu marido, pela sua esposa. Ninguém mais acredita que um viciado pode ser recuperado, que uma prostituta pode ser recuperada. Então, se eu casei, mas eu não casei para passar por isso, aí a gente desiste logo disso. Porque a gente não tem mais perseverança, não tem mais casca. O negócio é eu estar bem, eu preciso estar bem, porque Deus quer muito que eu seja feliz. Felicidade é um fruto do Espírito, não é um sentimento da alma. Felicidade é uma posição, eu decido ser feliz. Eu decido. José preso, um dia ele passa por um copeiro e um padeiro, e ele diz, por que vocês estão tristes? O cara está na cadeia.
E ele passa pelos caras e diz: o que aconteceu? Vocês estão desanimados hoje? Mas o cara está preso, meu. Porque não é o ambiente que me forma, sou eu que dou vida ao ambiente que eu estou. Eu preciso entender isso. Mas quando eu me ponho na frente, eu quero que o evangelho supra a minha necessidade. E aí se alguém com o microfone aqui no domingo me diz: você tem que fazer um sacrifício, faz um sacrifício agora, porque Deus vai te abençoar. Aí você já puxa da carteira, porque é mais fácil pagar do que sofrer. Não, a cédula do evangelho não é o meu real, é a minha vida. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa frase ainda é verdadeira, mas para você é melhor pagar. É melhor pagar, é melhor pagar. Quanto é que é o sacrifício? Eu preciso de 30 pessoas que vão dar R$1.000. Eu dou, porque eu já quero me ver livre disso logo. E Deus diz: não dá. Deus está me mostrando 50 pessoas aqui que vão. Deus não mostra essas coisas, irmão. Deus mostra que o bairro está com fome, que as pessoas estão indo para o inferno. Deus não mostra essas baboseiras. Pelo amor de Deus, se converta ao Senhor. Deixa eu pregar o evangelho claro e simples para você. Deus está me mostrando 100 pessoas que vão. Irmão, tu acha que Deus vai perder tempo com isso? As nações estão morrendo de fome. As pessoas estão morrendo sem Deus. E você achando que Deus mostrou 100 pessoas. Não, falta 2. Não, agora não é 100 de 1000, é 1000 de 500. Ô irmão, para com isso, você vai para o inferno desse jeito. Joga essa câmera aqui na minha cara, irmão. Para com isso, que senão você vai para o inferno. Você está corrompendo os princípios das Escrituras. Toda pessoa obcecada pelo poder é viciada em vencer. Todo aquele obcecado pelo poder é viciado em vencer, ele não sabe perder. E aí ele não conhece a equação de Deus, que diz que o último é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora está alegre. A equação de Deus, a matemática de Deus é muito louca. Não tente compreendê-lo. Abra comigo a sua Bíblia, Isaías capítulo 30, versículo 21. Você está recebendo, irmão? Eu estou legal hoje, não estou? Estou querido, não estou? Está muito pesado, não está não, né? Não, então vou botar mais farinha aqui, peraí. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Ele é absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Receba essa unção na sua vida. Reconheça como único e verdadeiro. Reconheça como o primeiro de muitos irmãos. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Isaías capítulo 30, versículo 21 está escrito assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra. Está aqui. É versículo 21, não é 22, gente. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele.
sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Deixa eu ler de novo. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Olha o que o Senhor está dizendo através de Isaías. Quando você desviar para a direita ou para a esquerda, cabe bem nos nossos dias hoje, né? Sabe o que vai acontecer? Você vai ouvir uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a voz que você está ouvindo está atrás de ti, é porque você tomou a frente. Porque a voz nunca pode falar atrás de ti. Se ela está falando atrás, é porque você já está desviado. A voz tem que falar na frente, irmãos. Sempre a voz primeiro, sempre a voz de cima, sempre a voz de dentro, sempre a voz na frente. Se ela falar atrás, é porque você já foi para a direita ou para a esquerda. E fica essa briga na terra: tu é de direita ou tu é de esquerda? Eu sou da voz que vai na frente. Eu sou na voz que fala dentro, que diz: Luiz, não olha para os teus interesses não, filho. Talvez a tua empresa vai crescer mais se tu votar nesse. Talvez os teus negócios vão crescer mais se tu votar naquele. Talvez você vai ficar mais próspero com esse, ou talvez você vai ficar mais próspero com aquele. Para tudo, Luiz. Ouça a voz da frente. E se Deus não está na frente do meu caminho, então eu começo a tomar rotas distorcidas. E a igreja está tomando essas rotas nesses dias, irmãos. Rotas distorcidas. Ela deveria ter ficado na posição dela, em cima, olhando, medindo, fazendo o que é certo pelos princípios de Deus. Irmãos, você precisa entender quando Deus está na frente. Não tem mais você, cara, já era. E como é que eu sei isso? Porque a maioria das coisas que Deus vai pedir para você, você não vai querer fazer. A maioria vai contra a sua moral. Imagina, Deus chama Ananias e diz assim, ó: tem um cara lá chamado Saulo de Tarso, vai lá e ora por ele. O Ananias diz: não, o senhor conhece esse cara? Ananias começa a pregar para Deus. Ele diz: não, Jesus, esse cara, o senhor conhece ele. O senhor sabe o que ele faz? Ele mata a gente. Matou um primo meu esses dias, um tio meu. Ele entra nas cidades, ele destrói tudo, as igrejas, acaba com todo mundo. E Deus diz: vai lá, Ananias, não discute. E unge ele, chama ele de irmão. Como é que é? Mano. Porque eu vou mostrar para ele como ele vai sofrer por causa do meu nome. Pedro, mata esse lençol e come. Mata os animais que estão aí dentro do lençol, mata e come. Pedro disse: não, eu sou, minha igreja não come coisa imunda. Eu sou da igreja, não uso bermuda, eu não tenho tatuagem é do diabo. E Deus disse: ô Pedro, não discute, mata e come. Aí Pedro chega na casa de Cornélio. Na realidade ele queria repreender a casa de Cornélio, ele não queria orar. Mas ele chega lá, não deu tempo nem dele acabar a mensagem, eles começaram a ser cheios do Espírito. Pedro ficou dizendo: meu Deus, como é que faz agora? Eu vou ter um problema lá com a minha convenção. Eu vou ter um problemão na minha convenção, porque... Aí não deu outra. No capítulo 11 de Atos, a convenção chama Pedro. Ele diz assim: ó, Pedro, a gente soube que você está comendo com um pecador. Ele diz: rapaz, vocês não fazem ideia. Eu não só comi, eu chorei com eles também. É, Pedro, conta. Rapaz, você acredita que eu não queria ir? Mas eu estou lá na casa do Simão Curtidor. E aí, você acredita
que eu tive uma visão. Deus me mostrou um monte de gente pecador, uns mal acabados dentro de um lençol, que eu já comecei a repreender demônio. Quando eu tive essa visão, eu disse: sai para lá, Satanás. Mas Deus disse para me matar e comer. Eu disse: eu não como essas coisas. Deus disse: vai e come. Você não pode chamar de imundo aquilo que eu santifico. Aí Pedro foi. Ele disse: você acredita, quando eu cheguei lá, tinha uma célula na casa de Cornélio, um PG, né? Tinha um pequeno grupo, né? Pequeno grupo PGM, pequeno grupo do Mevan, assim pode ser? Fica mais bonito? Tá, tinha um pequeno grupo e eu comecei a falar. Cornélio, um homem precioso, vocês precisam conhecer. Mas ele não é crente. Mas cara, que cara precioso. Cara precioso, ele sentou, aquele dia não teve serviço na fazenda, ele sentou todo mundo ao redor da mesa, deu comida para todo mundo, recebeu a gente com honra, tirou o nosso sandália, lavou nossos pés. E a convenção já desarmando. E Pedro diz assim: você acredita que eu estava pregando? De repente o Espírito Santo entrou na sala e batizou todo mundo. Daí a convenção fica de pé e diz: a gente entende então que Deus não faz acepção de pessoas. E naquele dia abre-se uma luz para o ocidente. Naquele dia abre-se uma luz para o ocidente. Cara, e você fica aí fazendo boquinha para ir na casa de um católico, para ir na casa de um espírita. Ele é maçom. É maçom. Ele é católico. Eu vi uma santa desse tamanho. Enquanto não quebrar essa santa, eu não como nessa mesa. Vai se converter, infeliz. Vai se converter a Jesus Cristo. Você não conhece o amor do meu Jesus, não. Você está esperando as pessoas ficarem boas para poder ser amadas por você, quando você deveria amá-las para que um dia elas pudessem se tornar boas pessoas. Não, levanta a mão e faz barulho, irmão. Brasil! Acorda, Brasil! O evangelho simples do Senhor Jesus, Brasil. Hey! Jesus, o amigo eterno. Meu Jesus, batiza a tua igreja de amor. Jesus, o amigo eterno. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte
trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava